Boas-vindas a mais esta análise visual detalhada. Hoje a gente vai mergulhar direto numa intersecção incrivelmente fascinante. O encontro exato onde a linguística rigorosa do grego antigo esbarra em uma interpretação teológica super específica, conhecida como a perspectiva triofanista aplicada a Mateus 3, versículos 5 e 6. É quase inacreditável como a estrutura de palavras escritas há milênios consegue moldar visões de mundo tão imensas hoje em dia. Vamos explorar passo a passo como a nossa fonte de hoje constrói esse argumento, usando a língua original como uma verdadeira chave para decifrar a história. O nosso roteiro de hoje é bem direto. Passaremos por o cenário de Mateus 3, depois, desvendando o grego antigo, arrependimento e confissão pública, o propósito da imersão e, para fechar, cumprindo toda justiça. Ponto 1. O cenário de Mateus 3. Gente, o escopo geográfico desse evento foi literalmente gigantesco. Para a gente entender o tamanho real da coisa acontecendo às margens do Rio Jordão com a pregação de João Batista, o texto original faz questão de destacar Jerusalém, toda a Judeia e toda a região ao redor do Jordão. E tem um detalhe sensacional aqui. A palavra grega passa, que significa toda ou completa, o material fonte que estamos analisando enfatiza que esse termo não está ali de enfeite não. Ele mostra um impacto nacional surpreendente. Foi um movimento massivo que simplesmente ignorou todas as fronteiras, juntando a galera do ambiente urbano de Jerusalém com o pessoal mais rural da Judeia, de uma vez só. Parte 2. Desvendando o grego antigo. Agora é a hora de bancar os detetives linguísticos, e confesso, essa é uma das etapas mais empolgantes desse estudo. Vamos olhar para o grego koiné, focando nestes 3 verbos cruciais da narrativa. Saíram, reconheciam e sendo batizados. A nossa fonte destrincha essas palavras até a raiz e o tempo verbal exato, criando uma base super sólida para entender como aquela multidão estava agindo de verdade. Pegando o primeiro termo para olhar de perto, a palavra traduzida como reconheciam é exomologumene. Bom, o grande lance aqui é que esse é um particípio presente. Na gramática grega, isso não descreve um estalo, tipo uma epifania de um segundo. A fonte ressalta bem que isso indica uma ação contínua, ou seja, era um ato ininterrupto de confessar ativamente e publicamente as próprias falhas. E a mesma lógica se aplica ao termo baptizo, que a gente traduz como sendo batizados ou sendo imersos. Também aparece como um particípio presente. Então, assim como a confissão, aquele mergulho nas águas era uma ação em andamento, um fluxo contínuo de pessoas passando pelo rito simbólico. E por que isso importa tanto? É justamente a combinação desses tempos verbais que prepara o terreno para algo fantástico que vamos ver na sequência. Aqui está o grande pulo do gato levantado pela fonte. Existe um contraste gramatical que foi colocado ali de propósito. O verbo usado para saíram em direção ao deserto está no tempo aoristo. Isso indica uma ação pontual, um evento único, que teve começo, meio e fim, que foi a viagem física em si. Mas o reconhecimento dos pecados e a imersão, esses estão em particípios presentes. O que isso quer dizer na prática? Que a viagem física até o Jordão aconteceu uma vez só, sim, mas o arrependimento e a purificação eram processos de longo prazo. A mudança não acabava na hora em que eles chegavam na água. Ponto 3. Arrependimento e confissão pública. Com base nessa estrutura toda, o autor do estudo deixa muito claro: o arrependimento verdadeiro, segundo o texto, exigia um reconhecimento público e completo, acompanhado por uma mudança tangível no comportamento social do dia a dia. Nada daquela história de sentir só um remorso interno, dar meia volta e continuar a vida do mesmo jeito. A confissão devia ser tão visível para todo mundo quanto a caminhada até o rio. Isso leva a uma observação super provocativa da fonte. Lá na antiguidade, a gente vê as massas buscando ativamente, indo atrás de Deus de forma proativa. O estudo faz um contraste imenso com os tempos de hoje, afirmando que vemos certos pregadores modernos agindo quase como feirantes em final de feira, sabe? Tentando forçar os clientes a comprar uma mensagem. O argumento é muito direto. É a humanidade que deveria reconhecer a sua própria necessidade de redenção e ir atrás, e não o inverso. Seção 4. O propósito da imersão. Daqui para frente, o texto base argumenta de uma forma ainda mais específica. Usando a referência de João 1, versículos 31 a 34, a análise defende que essa imersão não era só um ritual aleatório ou bonito. Na verdade, foi uma ordem direta de Deus para João Batista com um propósito quase utilitário, servir como um sinal físico, criado exclusivamente para revelar a Israel quem era o Messias, aquele que de fato batizaria no Espírito Santo.
A conclusão lógica que se tira dessa premissa é que o mergulho naquelas águas era um rito completamente transitório e exclusivo para a missão do João. Era um símbolo temporal. Ele precisava acontecer naquele exato momento da história para preparar o caminho para o reino de Deus e revelar o Messias. Segundo a análise, isso não deveria de forma alguma ser confundido com a transformação espiritual contínua que o evangelho passaria a exigir depois. Mas espera aí, isso cria um dilema teológico enorme. Se a gente pensar bem, se a imersão era para reconhecer falhas e se o objetivo mecânico do rito era simplesmente que João revelasse o Messias, então por que Jesus, que a própria teologia aponta não ter pecados, insistiu tão fortemente em participar daquele rito? O que exatamente ele quis dizer com a frase cumprir a justiça? Parte 5. Cumprindo toda a justiça. Para decifrar isso, o autor destrincha a fala de Cristo nestes 5 passos, tirados direto do original. Primeiro, a expressão deixa por agora. Reparem que isso não soa como a criação de uma regra permanente, mas sim força uma exceção momentânea. Jesus está sinalizando que tinha um motivo claro, o porquê é assim, que concordava com um plano maior, o nos convém, e que precisava ser finalizado, que é o cumpre. Tudo isso operando sobre uma exigência divina. E aí chegamos ao 5º passo, toda a justiça. O que seria isso? A fonte argumenta que dentro desse contexto muito estrito, justiça não significa estabelecer um rito contínuo nas águas para o futuro. A palavra se define puramente como obediência. Faz sentido se a gente analisar o cenário. João tinha recebido uma ordem direta para imergir as pessoas até o sinal descer. Então, a justiça que Jesus cumpriu foi o simples ato prático de entrar na água para que João pudesse obedecer à ordem divina que tinha recebido, ativando o sinal de quem ele era. A justiça ali foi a obediência cega à ordem do momento. O que nos traz ao fechamento e à grande conclusão desse estudo. A perspectiva que a gente acompanhou hoje argumenta que o rito físico e simbólico do mergulho já cumpriu perfeitamente o seu papel histórico. Mas a verdadeira transformação, aquele arrependimento sincero de verdade, vai muito, muito além de qualquer ritual externo. Da mesma forma que aprendemos com a gramática grega lá no começo sobre ação contínua, o verdadeiro compromisso exige uma mudança de vida diária e ininterrupta. Isso deixa a gente com uma pergunta bem instigante para pensar. Até que ponto as práticas atuais se apegam a rituais rápidos e momentâneos, em vez de focar na transformação interna de longo prazo que o arrependimento genuíno realmente exige? Fica aí essa reflexão para alimentar nossos estudos. Até a próxima!